E aí, gente, tudo bem? Professor Goico hoje mais uma vez aqui para vocês, né? Olha só, estamos aí entrando em junho já? Nossa, arebaba, junho tá voando esse ano, né? E nós aqui vamos seguindo com nossa modalidade online, né? Revisando muitos pontos, reforçando muitos conteúdos e agora vamos fechar então aquela fase de período regencial. Você lembra que semana passada eu trabalhei com você os aspectos políticos, econômicos, né, e sociais do período regencial e agora nós vamos falar de tretas, justamente das revoltas regenciais. Então você sabe, eu sou o professor Goico, aqui tem meu Instagram, @profgoicomagic, você pode seguir, claro, tem que seguir, bacana, dar aquela moralzinha, né? Tirar uma fotinho, postar, olha, tá assistindo a aula, tá? Fazer toda essa coisa bacana aí, essa interação que é muito bacana e, claro, tirar dúvidas pelo Instagram também. Porra, derrubei o negócio tudo aqui. Aí vamos lá. Caiu meu martelo, é muito pesado pra mim. E aí, gente, o que acontece, né? Tira sua foto, posta lá então no Instagram, tira agora desse momento de vídeo cacetado aqui, tá? E vamos que vamos. Vamos falar de revoltas regenciais, de treta. Eu quero treta. Hoje é treta. Guerra civil no Brasil. Agora, uma pergunta que eu faço é: por que as revoltas regenciais não foram vistas oficialmente pelo governo brasileiro como guerra civil? Consegue pensar aí? Pensa. Pensou? Por quê? Já ouviu falar naquela história de que o brasileiro foi visto como um povo pacífico, um povo que aceita todo mundo bem, que recebe todo mundo bem, que não tem preconceitos? Depois o Sérgio Buarque de Holanda, lá em 1936, se eu não me engano, no livro Raiz do Brasil, ele vai colocar que o brasileiro é um homem cordial, um homem de coração bom, mas que em alguns momentos é violento, é furioso, mas que ainda assim é um povo que não tem preconceitos. E essa ideia de estabelecer as revoltas regenciais como rebeliões, como pequenos conflitos, é justamente para você não passar aquela ideia da violência, né, do povo brasileiro. Mas é o contrário, tá? Aqui essas revoltas, na verdade, foram verdadeiras guerras civis no Brasil. Então o povo se matando, brasileiro matando brasileiro por várias motivações políticas, sociais, econômicas, tudo bem? Dezenas de milhares de pessoas morreram ao todo dessas revoltas regenciais. Então é importante você se atentar que o Brasil nunca teve um movimento violento. Não, pelo contrário, já apareceram movimentos violentos. E aí eu posso colocar essas revoltas aqui. Vamos entender o contexto então? Vamos lá. Cadê? Aqui. Olha lá, o contexto para nós aí. As revoltas, ou seja, quando eu falo para você aqui, as revoltas não se enquadram em uma moldura única, quem costumava usar muito essa frase era um professor da USP chamado Boris Fausto. Ele fala o seguinte: essas revoltas, elas têm as suas motivações específicas, muitas vezes regionais, tá? Então pode ser a motivação social, disputa de poder entre famílias, pode ser econômica, disputa de fazendeiros com o governo, fazendeiros com a população mais pobre, tudo bem? E política, né? Então aí também vem as disputas da população contra o governo, da elite contra o governo, tudo bem? Então são várias questões aí que aparecem e são bem importantes para nós entendermos todas essas situações aqui, tá? Quem é que participa desses movimentos? Aí você tem que olhar novamente movimento a movimento. Por quê? Aqui eu falo para você o seguinte, elite, povo e as tropas legalistas. Quem são esses membros das tropas legalistas? Membros do governo. Isso mesmo, então as tropas do governo. Tropas legalistas, que defendem a legalidade do governo. Essa é a ideia, tá? Não são milícias, nada disso. São as tropas. Quase que um exército, né? É que existia toda essa descentralização, né, militar, tá? Reforçando então, essas revoltas têm várias motivações, seja pelas dificuldades do cotidiano, da vida, pobreza, miséria,
tá? Seja por conta das questões políticas, afinal, lembra que eu falei lá na aula do período regencial? O que eu coloquei para você? Tem que se atentar pelo simples fator, né, de que essas revoltas acontecem em virtude da ausência de um poder central, né? Então você tem lá os regentes. Tá, mas quem é que manda? Você entende? Hoje, quem é que manda no país? Teoricamente, você tem a figura do presidente. Então, ele é a figura central do poder. Não quer dizer que seja um poder absoluto, nada disso. Mas ele representa um poder. Aqui nas regências, segundo a Constituição, você tinha o imperador. O imperador este não podia assumir. Então, veio uma regência trina. E depois uma regência una. Mas qual é, de fato, a legalidade, né, da regência e qual é a identificação do povo para com esse regente? Você entende? Como é uma situação complicada, e isso acaba levando, claro, a um sentimento de ausência de poder, tá? Ausência de controle do poder, e aí esses movimentos começam a surgir nos grandes centros. Não, é aí que eu quero te mostrar esse mapa, ó. Porque esses movimentos começam a acontecer em regiões que estão distantes dos centros econômicos. Olha esse mapa aqui que bacana, ó. Então você tem aqui, por exemplo, o Grão-Pará, apareceram a cabanagem. Ali no Maranhão, a balaiada, tá? Então, repare, onde está o centro ou os centros econômicos? Aqui. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Tudo bem? Tá? Então, olha aqui na Bahia, tivemos duas. Malês, vamos falar bastante sobre ela agora, e a Sabinada. Vamos explicar também, tá? E aqui embaixo, a mais longa delas, né, conhecida como Revolução Farroupilha, né, ou a Guerra dos Farrapos. É um ponto muito importante e até hoje muito valorizado pelos gaúchos. Já ouviu falar da Farroupilha? Por que ela é a mais longa? Porque ela vai começar em 35 e se estendeu pelo segundo reinado. Então ela vai acabar só em 1845. Tudo bem? Então ela vai durar aí aproximadamente 10 anos. Tá? Então isso é importante para vocês se atentarem também. Olha aqui. Essas rebeliões, então, essas revoltas, essas guerras que nós tivemos aqui no Brasil. Malês é a mais curtinha porque foi delatada, né? Mas nós temos a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e a balaiada. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Revolta dos Malês. Revolta dos Malês, gente, é um movimento que ganha um destaque muito grande por um fator muito importante. Qual é este fator? A participação de negros, tá? Escravizados e libertos. Vírgula, detalhe importante, muçulmanos. Justamente isso. Então eram negros que provavelmente vieram aí de uma região do norte da África, onde ocorreu a invasão, né, a tomada lá pelos árabes, né, e também pelos muçulmanos. Tudo bem? E justamente para ampliar esse povo, esses fiéis seguidores, né, religiosos, os caras obrigavam, né, a conversão desses negros ao Islã. Tá? E claro, você bem sabe, se não sabe ainda mais do Islã, é importante que você seja alfabetizado, para você conseguir ler o Corão e aí você poder rezar. Entende? Então, a partir desse momento, nós tivemos aqui no Brasil negros, como eu disse, escravizados e libertos, unidos em virtude do ideal da religião muçulmana, tá? Ou melhor, do Islã. Tudo bem? Qual é o grande lance aqui para nós? Esses negros redigiram um documento com os seus pedidos, com as suas reivindicações. Isso é único na história do Brasil, né? Até então não havia um movimento iniciado por negros, muçulmanos e com um documento escrito de reivindicações. Entende que coisa importante para nós? Tá? Por que é um movimento que causou um medo muito grande na galera? Vamos lá. Os caras buscavam acabar com a escravidão, tá?
lutavam contra aquela imposição do catolicismo e a perseguição religiosa, porque como assim, um muçulmano aqui, né? Então muitas vezes vinha na cabeça da galera aquele ideal das cruzadas, tá? Não, os caras querem nos matar e tal. E também um medo lá atrás daquele movimento do chamado haitianismo, da independência do Haiti. Lembra, nós já falamos sobre ele, né? Onde lá no Haiti os negros também, muitos escravizados, pegaram as armas e atacaram seus senhores, e aí depois vem a independência do Haiti. Justamente esse era o medo. E por que foi delatado, por que foi oprimido esse movimento aqui? Acredita-se, né, os estudos colocam que houve uma delação. Então outros negros, muitos até mesmo escravizados, mas que não eram muçulmanos, né, muitas vezes eram cristãos, foram lá e delataram o movimento. Ó, são esses. Resultado disso, vem a violência do governo, claro. Né? Então essa opressão e essa violência aos negros escravizados ou libertos. Violência, enforcamento. Isso lá em Salvador, Pelourinho, foi um grande destaque. Né? Os caras até tentaram aqui destruir toda aquela região do Pelourinho, mas não conseguiram. Por isso que é um movimento muito curto, de janeiro ali de 1835, mas que servirá de inspiração ou e até mesmo na repressão de um outro movimento que nós falaremos em breve. Tá? Passando aqui, a cabanagem. A cabanagem é lá no Grão-Pará. Justamente tem essa ideia do cabano. Né? Os cabanos eram pessoas ribeirinhas, muito pobres, né? Então justamente aqui tem uma questão econômica muito presente, socioeconômica, né? Da miséria, da fome, tá? da opressão do Estado, tudo bem? Então você vê, o grupo que está participando aqui, nativos, os indígenas, né? Então na região eram pessoas mais pobres, negros, normalmente ou escravizados ou libertos, e os cabanos, que também eram pessoas aí, né, que vivem em condições de extrema miséria, tá? Muitas vezes passando até fome. E lutavam justamente contra esse domínio dos fazendeiros. Os caras foram chegando nas terras de vários países, então coloquei aqui portugueses, ingleses e até franceses, e ao invés de produzir comida, o que os caras produziam? Tabaco, borracha, cacau e até arroz. Ah, então arroz, olha, vamos comer arroz. Não, é para exportação. Pô, professor, mas então os caras produziam só para exportar? Sim, e aí eles muitas vezes compravam de fora esse alimento. Tinham dinheiro. Chegavam na companhia de comércio, comprava, pagava mais caro, mas tinha acesso. Isso foi tão grave que esses cabanos, né, junto com negros e índios, se uniram e foram lá para Belém do Pará e chegaram a fuzilar o prefeito. Né? Então esse aqui é o movimento dos mais violentos, porque esses cabanos conseguiram uma independência da província ali do Pará. Entende? E aí quando essa elite percebe o problema, acaba fugindo da região dos conflitos. E aí vem o governo para reprimir os pobres. E aí vai mais violento ainda. Aqui estima-se que tenham morrido aproximadamente 15 mil pessoas. Os registros são bem defasados, né? Mas ainda assim estima-se que tenha morrido aproximadamente 15 mil pessoas. Então você não pode falar que nunca houve um conflito sangrento aqui no Brasil. Né? Nós já falamos lá da independência do Brasil e agora vem as revoltas. Tá? Então em 5 anos aí morreram 15 mil pessoas. Olha que loucura, né? E toda essa violência de troca de poderes, etc. Tudo bem? Então atende-se aí a cabanagem lá no Grão-Pará. A Sabinada, professor, Sabinada é na Bahia, né? Você falou que teve um outro movimento além do malês e a repressão foi violenta também. Sim, aqui, Sabinada. O que acontece? A Sabinada já começa em 37, então vocês vão ver que já vou voltar no tempo um pouquinho. A Sabinada, ela está relacionada à Farroupilha. Porque muitas pessoas lá na Bahia, né, sejam elas militares, escravos e tal, os caras foram obrigados a formar uma tropa, mesmo recebendo um salário baixo, um soldo baixo,
foram obrigados a formar essa tropa e seriam direcionados para lutar lá na Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Aí vem a pergunta para você. Professor, mas os caras iam sair da Bahia para ir lutar no Rio Grande do Sul? Faz sentido? É o exército, tem que fazer. Agora pensa você como povo ali. Faz sentido você sair de onde você está, de boas, e ter que ir lá para o sul lutar numa guerra que não é sua? Não faz sentido. Então boa parte da sociedade acaba reclamando muito e se revoltando contra o governo. Quem é que vai participar disso? Militares, tá? A classe média, a elite. Por quê? Já que o governo quer que a gente fique lutando aí, então dê mais poder aqui para os baianos, né? Ouça-nos. Esses eram os pedidos, entende? E os escravos? O que o escravo está querendo? Liberdade, tá? Só que aí quando a elite começa a ouvir que o escravo está querendo liberdade, a elite vai continuar apoiando a Sabinada? Não, a elite sai do movimento. Quando a elite, essa parte da classe média, sai do movimento, o que acontece com as tropas do governo? Vão reprimir essa Sabinada, tudo bem? Então tomem esse cuidado, tá? Quanto a Sabinada aqui, porque vem novamente uma repressão violenta do governo. Para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, nessa época da Sabinada, ocorreu a formação de um batalhão só de negros. Detalhe, mesmo com o batalhão pronto, formado, esses caras não foram lutar na Farroupilha e um adendo, não tinham armas de fogo, não deram arma para os caras. Consegue fazer a ligação? O do medo dos caras? Aí, tchanismo. Ou uma revolta dos malês, volume 2. Tá? Então, justamente isso, os caras não deram armas para um desses batalhões aí formado apenas por escravos ou libertos negros. Tá? Vamos passar, e aí sim vem um movimento mais longo, né? Como eu disse para vocês, farrapos, né? De fato, falei da Sabinada, vamos para farrapos agora. Começa em 35 e vai até 45. Você tem que pensar o seguinte. A galera no sul do país tinha fronteira com o Uruguai, Argentina. Pode até falar do Paraguai, né? Mas o que acontece? Qual é o grande espírito que reinava no sul? E até hoje, ainda você pode observar alguns movimentos. Autonomia. Então, um ideal muito forte ali era o pensamento separatista. Se o governo central não nos apoia, por que eu tenho que estar submetido ao poder central? Se algum invasor chegar e pegar minhas terras, eu vou ter que lutar contra ele. Porque até as tropas do governo se organizarem e chegarem aqui, vão demorar alguns meses. Então eu tenho que ter minhas tropas, eu tenho que ter aqui a minha força local para reprimir essas tentativas de invasão. Né? E aí vem um outro ponto. Então já temos um ponto aqui. Segundo ponto. O governo faz o quê? Aumenta os tributos cobrados no charque, né, na carne de sol, ali que eram produzidos, né, principalmente na região sul do Rio Grande do Sul, o governo aumentou os impostos. Essa situação fez acontecer o seguinte, gente, o charque que vinha da Argentina ou do Uruguai estava com um valor mais baixo do que o produzido no Brasil. É louco, né? O que a galera começou a fazer? Começou a comprar, então, claro, de fora. Se a qualidade é a mesma ou muito semelhante, eu vou comprar o mais barato. O que começou a acontecer com a lucratividade do charque brasileiro? Cair. E aí, então, temos dois fatores para essa revolta. Até então que os caras decidem, e aí vem até um cara chamado Giuseppe Garibaldi, né, decide apoiar essa galera. Por quê? Esses impostos, além do charque, eu coloquei lá no couro, nas mulas. Então os caras agora vão buscar diminuição dos impostos, tributos, uma autonomia maior, então a ideia até mesmo de um federalismo e, por que não, maior participação política. Tá? Vão marchar ali por Porto Alegre e tudo mais, vão pegar o sul, vão transformar em República de Piratini, vão chegar em Santa Catarina em 39, pouco tempo vão ficar ali na chamada República Juliana. E aí vieram as tropas do governo. A questão que acontece muitos desses fazendeiros,
gaúchos colocaram na linha de frente do conflito escravos. Com a promessa do seguinte: se nós vencermos, né, e você sobreviver, assim que terminar você estará livre e até se bobear vai ganhar um pedacinho de terra. Olha que coisa! Então lá na linha de frente quem foram lutar eram os escravos. Tá? Isso é um ponto bem importante, porque depois aí acaba a regência, vem o segundo reinado, e aí vem Dom Pedro II, vem Duque de Caxias, para negociar essa rendição dos gaúchos. Então percebam, aqui não tem uma repressão violenta para a elite. O conflito é no campo, lá com os escravos e tal, e alguns membros da elite, poucos. E aí a negociação é extra-campo, né? Onde justamente os caras vão lá negociar a parte, principalmente, dos termos de rendição. Vamos abrir aqui, apertar um pouquinho ali, cobrar uma dívida aqui e tal. E aí então a Farroupilha acaba sendo encerrada. Tá? Essa é uma questão muito importante para vocês tomarem um cuidado bem grande, que é a revolta dos farrapos. Tudo bem? Que ela acaba lá em 45, então, em uma negociação dos farrapos com o imperador Dom Pedro II, que inclusive visitou o Rio Grande do Sul, tá? Foi pessoalmente, isso era muito difícil acontecer, tá? O imperador ficar indo em várias regiões do Brasil. Mas por que ele foi lá? Para se impor. Opa, o imperador está aqui, o que você precisa? Tá? O poder está aqui na sua frente. Tá? Então isso é muito importante destacar. Passando, vem a balaiada. A balaiada é um ponto bem importante também, porque ela acontece no Maranhão, e aí já é uma situação socioeconômica de miséria, tá? De pobreza, de conflitos locais, de famílias. Então aqui um exemplo é do Francisco Ferreira contra o Preto Cosme, tá? E vem denúncias de assédio, de estupro, de etc., né? Mas justamente está ligado à miséria, tá? Então não se esqueçam, os balaios eram aqueles que produziam uma espécie de cestas, né? E aí pessoas pobres, tudo bem, que tentavam produzir isso para ter uma renda, tá? Vida miserável e exploração, né? Então os comerciantes aí que exploravam essa população, tá? Então até mesmo negros, escravizados, libertos. Os libertos, quando acaba a balaiada, eles foram reescravizados pelo governo. Então a alforria deles foi suspensa. É um dos casos mais emblemáticos da nossa história da escravidão, é aqui na balaiada, você reescravizar uma pessoa. Tudo bem? Mesmo ela tendo direito à alforria. Beleza, gente? Então assim, se atentem a esses movimentos, tá? Continue estudando. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, @prof.goicomagic. É um conteúdo que não costuma cair muito nas provas, mas quando cai, você tem que ter atenção a esses detalhes que eu te trouxe aqui. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje, um pouco mais curtinha, mas siga aí, continue acompanhando. Beijo do Goico e até mais. Valeu!